Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu assisti a Saltburn, que é o filme novo da Emerald Fennell, que é uma diretora que estreou com Bela Vingança há 2 ou 3 anos. É um filme que foi muito bem recebido, eu não sei porquê, porque é um filme extremamente problemático, é um filme que é tão mal concebido que, ao final das contas, ele vai contra a própria tese que ele apresenta. Esse, obviamente, não é um vídeo sobre Bela Vingança, então não vou falar sobre isso, mas eu recomendo um texto em inglês, mas, enfim, tem muitos tradutores na internet, que é um texto escrito pela Dani Stevens, que pontua muito bem esses problemas, e eu acho que ela, enfim, já escreveu tão bem que eu prefiro só linkar para o texto dela. Mas, entre outras coisas, só para pontuar, porque eu acho que isso tem a ver um pouco com os problemas também que eu vou apontar em Saltburn, é um filme, o Bela Vingança, que critica o sistema, no sentido de deixar constantemente as mulheres na mão quando elas precisam de mais ajuda, quando elas precisam de justiça. Essa justiça falha sistematicamente. É um filme que acaba depositando meio que na polícia o papel de, enfim, salvadora. Então, quer dizer, é contraditório por natureza. O Saltburn é um filme que vai, infelizmente, pelo mesmo caminho de apresentar uma tese que ele não sabe nem defender e depois contradiz. É um filme que pretende ser uma crítica social, uma sátira, mas que, infelizmente, reflete a origem da diretora, que é de uma família rica, passou a vida inteira vivendo, enfim, no luxo, e agora querer fazer uma crítica social. O que acaba acontecendo é que, eu até comentei isso no Twitter, quando eu vi o filme, parece que é uma espécie de Parasita se ele fosse dirigido pela Val Marchiori. É um filme que ele encara, é como se o Parasita encarasse a classe trabalhadora, os mais humildes, como realmente vilões. O filme gira em torno de um personagem vivido pelo Barry Keoghan, chamado Oliver Quick, que ele entra na Universidade de Oxford e ele tem bolsa e é um aluno dedicado, mas ele se sente deslocado, sofre preconceito por ser de origem humilde, mas ele acaba fazendo amizade com um cara, que é um cara rico, que é o cara talvez um dos mais populares da universidade, que é o Felix, que é vivido pelo Jacob Elordi, e que é um cara que parece ser muito gente boa, parece ser um cara simples, apesar de ser, né, de uma família multimilionária. É um cara que se compadece da situação do Oliver, e no período do intervalo das aulas ele convida o Oliver para passar as férias na mansão dele, junto com a família dele. E lá na família ele conhece os pais do Félix, que são vividos pela Rosamund Pike e pelo Richard D. Grant, conhece a irmã, enfim. E ele vai interagindo com todos eles e, de certa maneira, vai afetando um pouco a relação né, com todos eles. E aí começa a questão. Porque, primeiro, quando o filme nos apresenta aquela família, fica muito claro que existe, no excesso daquela família, uma coisa decadente. Decadente no sentido moral, uma coisa de gente que tem tudo, sempre teve tudo, perdeu contato com a realidade e trata as pessoas como se fossem objetos. Até na maneira como o Félix apresenta a mansão, falando, né, os aposentos têm nome de cor, não é nem uma mansão, é um castelo. Tem um labirinto, né, um labirinto particular na propriedade da família. Então, quer dizer, de uma ostentação brutal. E a maneira como eles tratam as outras pessoas, que é através de um esnobismo casual. É como se não, eles são tão ricos, tão poderosos, tão longe da realidade das pessoas comuns, que eles tratam as pessoas como se fossem ou criadas deles ou objetos, ou posse. E nem se dão conta disso. Não é como se eles fizessem isso por um sadismo, é por falta enfim, de empatia mesmo, falta de capacidade de se relacionar com outras pessoas normais. Inclusive, né, a irmã fala, a pessoa que ele trouxe ano passado, eu gostei mais, eu gostei menos, não lembro, mas enfim, é como se, né, o próprio Oliver fosse um brinquedinho que o Félix levou para as férias e tal. E a partir daí você se prepara para que surja a tal da crítica social que o filme se propõe a fazer desde os primeiros minutos, quando ele fala, né, dessa questão desse descolamento da realidade, principalmente no mundo em que as desigualdades são cada vez maiores, econômicas, sociais, políticas, que o filme agora vai começar a fazer essa crítica, essa pontuação, essa sátira através daquela família. E ele começa a tentar isso através das interações do Oliver com aquela família, em que ele vai afetando a relação
entre eles mesmos e o comportamento daquelas pessoas, enfim. E é uma coisa que é como se me lembrou um pouco, eu até quis rever depois de muitos anos, e foi bom que eu tirei o gosto ruim do Saltburn da boca, que é o Teorema do Pasolini, que é como se ele fizesse um pouco o que o Terence Stamp faz no filme do Pasolini, mas é um teorema, ele não tem inteligência, não tem sofisticação intelectual, não tem cultura, não tem compreensão ideológica do que está falando, está simplesmente vomitando ideias que estão ocorrendo a ela naquele momento, que não tem nem coesão, nem estrutura e não dizem nada sobre nada. E o que é pior é o filme, aos poucos, e aí eu começo a entrar num território, eu tenho que avisar, um território de spoiler, tá? Então se você não viu o filme, eu não vou ficar falando, né, contar o final do filme, reviravolta, essas coisas, mas assim, tem alguns elementos da trama que eu tenho que tocar, porque senão perde sentido esse vídeo. Então, se você né, tem paranoia com spoiler, volte depois de assistir ao filme. Mas se a gente espera que o Oliver vai ser esse elemento disruptivo, que é um disruptivo, uma disrupção de classe, com uma espécie de justiceiro social, mesmo que não seja a intenção dele, não, o filme logo deixa claro que também a visão que a Emerald Fennell tem sobre o Oliver é que ele é pior do que aquelas pessoas, né? A maneira, inclusive, como ele trata os pais, a gente vê claramente que existe um desprezo muito grande, não só pelos pais, mas pelas próprias origens. É um ódio por si mesmo, pela sua classe, que fica muito claro que é um motor, mas não é o único motor do que ele faz, porque fica óbvio também que existe uma coisa muito errada no funcionamento da mente do cara. O cara é perturbado, né? Se o filme tenta... de novo, eu vou um outro filme que o filme me lembra, o Talentoso Ripley, mas de novo, seria o Talentoso Ripley, visão do Chiquinho Scarpa, em que se existe no Talentoso Ripley, a trama é um thriller, tem suspense, mas existe ali um componente de você sem tudo, eu não tenho nada, eu quero pra mim. Aqui não é nem esse o motor. O motor é a perturbação mental mesmo do Oliver. E aí, essa confusão que destrói completamente qualquer probabilidade, qualquer chance que a Emerald Fennell tivesse de criar uma crítica social, porque a partir do momento em que a gente vê que existe, por exemplo, um componente psicossexual no comportamento dele, uma obsessão sexual do Oliver em relação ao Félix, a gente percebe, e aí o filme acaba, inclusive, em vários momentos, trafegando na área da homofobia descarada, né, de encarar a pulsão homossexual como se fosse algo que leva a uma perturbação psicológica por natureza, porque o que acontece é que essa obsessão, ela deixa de ser simplesmente um amor, ou deixa de ser um desejo sexual e passa a ser uma coisa possessiva de querer também destruir o que ama. Tem inclusive algumas cenas no filme que isso me parece muito óbvio também, que é uma tentativa da Emerald Fennell de criar o seu próprio Me Chame Pelo Seu Nome, de criar uma figura do pêssego. Só que em vez de criar, como não tem um pêssego, ela cria, por exemplo, uma cena na banheira dele, enfim, não vou dizer porque eu falei que não quero dar grandes spoilers, mas algo envolvendo uma banheira ou algo envolvendo uma ação dele numa sepultura, na terra, e que obviamente tem ali uma ideia de criar uma imagem que seja um paralelo ao símbolo sexual que acaba sendo o pêssego no Me Chame Pelo Seu Nome, mas que aqui não Me Chame Pelo Seu Nome, Me Chame Pelo Seu Nome. Me Chame Pelo Seu Nome também, né? Seria um título interessante. Me Chame Pelo Seu Nome, mas que aqui não tem, como o filme não construiu nenhum simbolismo coeso, fica sendo uma imagem ao acaso que simplesmente ilustra na falta de um termo melhor, eu detesto esse termo porque ele embute um moralismo que eu detesto, mas uma certa depravação, uma perturbação mental muito grave do Oliver. E aí perde completamente o sentido, porque deixa de ser uma questão sobre classe, uma questão de desigualdade, uma questão de vejam como são essas pessoas, e o Oliver, ele passa a ser muito pior do que todos eles, porque eles, ao menos, eles não faziam intencionalmente as coisas tão horríveis que o Oliver faz. E eu acho que isso é um problema grave quando o filme ele acaba derrubando a própria tese. E o exagero, a falta de tato, a falta de sutileza da Emerald Fennell é uma coisa que chega a chamar a atenção. Tem uma sequência, por exemplo, num jantar, em que ela usa grandes angulares para filmar todo mundo, para deformar aquele mundo, deformar aquelas pessoas, como se as cortinas vermelhas que cobrem todos com um tom vermelho óbvio, e elas deixam de ser pessoas reais, né? Mas deixam de ser pessoas reais, mas não viram também símbolos. Elas não viram representantes
alegóricos de um mundo não, viram simplesmente caricaturas, e por serem caricaturas a gente tende a se importar ainda menos com elas. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, da falta de capacidade que o filme tem de refletir minimamente sobre o que ele está propondo. Tem um momento, eles têm essa família rica tem um primo que ele é negro, e ele costuma também passar as férias lá, e eu não tenho uma relação, enfim, não vai entrar o caso. O que eu quero dizer é que tem uma cena em que tem os funcionários lá que estão servindo a família, e vem dois funcionários negros, e há uma troca de olhares dele com o cara, e ali é obviamente uma questão assim, olha, né, o comentário é esse, ele negro, naquela família, mas sempre na periferia, e aqueles funcionários também negros, uma troca de olhar que sugere o quê? Uma identificação pela situação de submissão a qual eles são forçados, talvez em função da cor da pele, ou ao contrário, ele não enxerga nenhuma similaridade entre ele e os outros, ele quer se afastar. O filme não sabe o que ele quer dizer com isso, simplesmente ela coloca assim, olha só, eles têm funcionários negros e esse cara que é da família, mas que é maltratado, ele também é negro e eles se reconhecem, é isso que acontece? Eles se reconhecem. Ela não sabe, o filme não sabe, enfim, é isso, são uma série de oportunidades desperdiçadas pela falta de capacidade que o filme tem de reconhecer as oportunidades. Enquanto isso, vai investindo num simbolismo óbvio, não sei quantas vezes a gente vai ver reflexos múltiplos do Oliver, olha que essa personalidade multifacetada, enfim, e é isso o filme inteiro. É um filme que é pobre intelectualmente, ele é pobre de um ponto de vista de linguagem, a razão de aspecto reduzida, existe algum motivo para uma muleta da Emily Fennell, quer fazer um filme com razão de aspecto, ok, vai lá. Não precisa, nem tudo precisa ter uma função além da estética. Não, só essa é a função da sua estética, já valeu. Mas chama atenção, e por chamar atenção seria interessante que tivesse uma justificativa narrativa para aquilo. Não tem. Pelo menos não que eu tenha conseguido discernir. Talvez o problema seja meu. Enfim, e o filme culmina num plano final que ela obviamente acha que é sensacional e é de uma obviedade nova, a música Murder on the Dance Floor, que é uma alegoria de absolutamente nada, criando uma imagem que não simboliza nada a não ser o óbvio, dentro de uma história que tentou criar uma série de paralelos com a realidade, virar uma alegoria sem ter ideia do que estava fazendo, não cria alegoria e paralelo com nada, para traçar uma visão de mundo que a própria diretora não faz ideia de qual seja. Talvez pela própria limitação, em função de ter nascido, vivido, enfim, berço de ouro, tudo caiu sempre muito fácil, ou talvez simplesmente por uma incompetência dela mesmo. Enfim, Emily Fennell para mim é uma farsa absoluta, acho Bela Vingança problemático, Saltburn é pior ainda, e enfim, é isso, desculpa, é que me irrita tanto quando a gente vê com tantos filmes tão melhores que abordam os mesmos temas de uma maneira inteligente, de uma maneira embasada, de uma maneira criativa, e esses filmes acabam sendo julgados para escanteio ou ignorados porque tem de uma pessoa famosinha que, enfim, tem todas as oportunidades, e aí nesse caso, enfim, é isso. Um grande abraço e bons filmes.